20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós estamos apresentando o quarto da série O que Esperar de 2014. E nossos entrevistados são o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues e Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agribusiness. Ele também preside a Canaplan, que é uma das mais conceituadas consultorias do setor sucroenergético nacional e internacional, e foi diretor executivo da Única, a indústria da cana-de-açúcar. Então, nós vamos já para o primeiro, logo depois do nosso comercial, ao ex-ministro Roberto Rodrigues. E na sequência, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente da ABAG. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasilagro, conversando agora com o professor Roberto Rodrigues. Professor, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no seu gabinete de trabalho. É um prazer para mim, como sempre. O que dá para se esperar de 2014 para a cadeia produtiva da agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade? O que dá para esperar é uma grande incerteza, porque os esforços realizados nos últimos 3 anos em prol desse setor, junto ao governo, na direção de uma política que desse direção, que desse rumo ao setor, foram em vão.
Você vai dizer, o governo não sabe? O governo está cansado de saber do problema, conhece o assunto perfeitamente, sabe que a falta de política matou simultaneamente o setor e a Petrobras, consertou em partes para a Petrobras com o ajuste do preço do diesel, o dobro do ajuste do preço da gasolina, mas o setor continua sofrendo. Então, dizer que o governo não sabe não é verdade. O governo está careca de saber que precisa de uma política pública. Por que não faz? Há uma especulação. Eu sempre admito que esse é um processo que mistura um pouco preconceito com ideologia e dá origem à falta de competência. Então, eu não tenho enxergado no governo competência para montar uma política minimamente consistente para o nosso setor. Agora, tem eleição, não é? Há toda uma expectativa de que o Fed, o Federal Reserve americano, o Banco Central americano, retire apoio da economia americana no primeiro semestre do ano que vem, o que pode significar um aumento do valor do dólar internamente e no mundo inteiro. Os fundos se refugiarão no dólar, isso pode levantar o preço do dólar, e isso tudo pode obrigar o governo a tomar alguma decisão em relação a esse assunto. Se não for esse fenômeno, vejo poucas possibilidades de mudança significativa no ano que vem, porque o governo hoje está trabalhando basicamente com medidas que têm reflexos eleitorais. E a inflação é um desses reflexos. Portanto, aumentar o preço dos combustíveis, que tem um efeito razoável na inflação, não está nos planos do governo, penso eu. Foi o grande responsável pelo convencimento ao presidente Lula, enquanto ministro da Agricultura, para que ele inserisse a agroenergia e os biocombustíveis na agenda governamental. É inegável, e todos que atuam no setor reconhecem o que significou essa alavancagem, o crescimento que nós tivemos nesse ciclo virtuoso do etanol e da cana-de-açúcar na nossa economia. Mais ainda, nós tivemos aí a inserção também do biodiesel. Foi o senhor o grande responsável por trazer o biodiesel também na agenda dos biocombustíveis do Brasil. No entanto, nós tivemos já o fechamento de 50 usinas de cana e das 70 plantas industriais de biodiesel, 20 já fecharam, também encerraram suas atividades. Para piorar, 50% de ociosidade na produção de biodiesel, no nosso parque, da nossa capacidade instalada. E cana-de-açúcar, nós temos já aí o anúncio de grandes grupos de investidores estrangeiros, nominando Bunge, grupo francês Total, a British Petroleum, já anunciando interesse em se desfazer dos seus ativos. A Bengoa. A Shri Renuka, o grupo indiano, já anunciando o interesse de se desfazer dos seus ativos na produção de etanol. Como é que o senhor, que sempre foi um defensor com convicção da agroenergia e dos biocombustíveis, vê essa situação dos nossos biocombustíveis hoje? Vejo com uma profunda tristeza, porque esse tema é um tema com o qual eu trabalho há 40 anos, com uma convicção muito clara. E a convicção é a seguinte: alimentos, qualquer país pode produzir. Qualquer país. Você vai à Sibéria, faz estufa, produz alimentos na Sibéria. Pode custar caro, mas produz. A agroenergia não. A agroenergia é uma relação entre 3 fatores centrais: a terra, com tudo que ela tem, de nutrientes, água, etc., a planta adequada, e a cana-de-açúcar de longe é a melhor matéria-prima, e sol o ano inteiro. Ora, onde é que tem sol o ano inteiro? Entre os 2 trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Quem é que está aqui? A América Latina inteirinha, toda a África subsaariana e a Ásia mais pobre: Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Vietnã, etc. E a própria Índia, que é um dos países originários, onde a cana-de-açúcar é originária. Índia, Indonésia, etc. Portanto, esses países dessa área tropical do planeta seriam os países responsáveis pela produção de agroenergia de forma competitiva. Por coincidência, são os países onde a população vai crescer mais, a renda per capita vai crescer mais e, portanto, a demanda vai crescer mais. Então, esses países, para produzir energia para eles mesmos,
sob a égide do etanol, do biodiesel, e também gerar excedentes exportáveis para os países ricos, cujo consumo tende a aumentar também. Então, isso poderia representar uma mudança geopolítica no planeta. Os países mais pobres, cujas populações crescem mais, seriam os grandes supridores de energia via agroenergia para o mundo inteiro. Isso rebalancearia a economia mundial e a própria política mundial, democratizando mais o planeta. De modo que a ideia da agroenergia para o Brasil é uma ideia do Brasil liderar um projeto gigantesco de caráter global de mudança da matriz energética. E nós estamos jogando fora isso. Então é uma tristeza profunda jogar fora um programa que é o único programa brasileiro, o único programa mundial de alternativa aos produtos derivados de petróleo, que foi vitorioso em todos os tempos, desde os 75, nos ajustes do preço do petróleo, e que poderia fazer o Brasil o grande comandante de um processo mundial de valoração dos países emergentes. Jogamos fora um programa ambientalmente melhor, gera muito mais emprego, muito mais sustentável, substitui o fóssil pelo renovável, jogamos fora por ignorância. O senhor, enquanto ministro, também fez uma defesa muito competente e muito veemente no sentido do Brasil também se estruturar, a indústria de base com foco no setor de agroenergia pudesse se estruturar para atender uma demanda exatamente desses mercados, o mercado da África, da América Latina, da Ásia. E nós tivemos alguns sinais aí, exportação de usinas chave na mão para a África do Sul, o grupo Odebrecht, a PDVSA na Venezuela comprando 4, 5 usinas grandes, de grande capacidade de moagem. E, no entanto, o que se vê agora é uma redução dramática, drástica, eu diria até, do quadro de funcionários, de quadro de mão de obra qualificada dessa indústria de bens de capital. E temos visto em algumas exposições, em alguns eventos, já a participação de indústrias da Índia, indústria da China, tentando vender não apenas no mercado internacional, para concorrer com as nossas indústrias, aqui dentro também. Então já temos aí empresas que fabricam moendas, empresas que fabricam equipamentos de cogeração, tentando entrar no mercado brasileiro. O que o senhor acha que acontece a partir daí? Desindustrialização brasileira. Substituição do produto internacional pelo produto nacional, que é a contramão de qualquer projeto de desenvolvimento sustentável de um país. Qualquer país que queira crescer, queira se desenvolver, tem que partir para o processo de industrialização, de agregação de valor, de substituição de importações, que aliás foi o modelo que o Brasil adotou com Juscelino Kubitschek e que até hoje vinha vigorando muito bem. Estamos desindustrializando o Brasil. Estamos na contramão de qualquer processo saudável de crescimento econômico equilibrado. O pré-candidato Eduardo Campos, ele tão logo o partido dele, o PSB, se fundiu com a rede da ex-senadora, da ex-ministra Marina Silva. Senadora também? Foi ministra na época que o senhor foi ministro. Exatamente. Tão logo anunciou aí a fusão dos dois partidos, ele procurou, pelo menos foi o que apareceu na mídia, e o senhor ficou de colaborar, de entregar ao governador Eduardo Campos sugestões para que, uma vez se viabilizasse a candidatura dele, se ele pudesse vencer as eleições, pudesse implementar uma política agrícola diferenciada. O mesmo acontece com o ex-governador de Minas, atual senador e pré-candidato do PSDB também, Aécio Neves. O que consta desse plano que o senhor apresentou para esses dois candidatos? Antes de mais nada, um plano difere do outro ou é exatamente o mesmo? Isso é importante. Antes de responder a tua pergunta objetivamente, deixa eu dizer uma coisa que eu acho importante, viu, Ronaldo? Eu tenho 50 anos de vida na agricultura, em órgão de classe, e nunca me filiei a um partido político, jamais. Então, nunca misturei carreira política com defesa da classe. Sempre defendi a classe, inclusive como ministro, secretário de Estado, sempre defendi a classe, que a minha religião é a classe. Sempre digo que o meu partido é o PCA, Partido Cooperativismo do Agronegócio. Bom, então eu acho admirável o que está acontecendo esse ano, porque os candidatos estão procurando a lideranças rurais. Isso é a primeira vez em 50 anos que eu milito da agricultura. Toda a vida, em eleições, eu
e outros companheiros, outros representantes da agricultura, procuramos os candidatos para dizer, olha, a agricultura está aqui, olha, o PIB, emprego, renda, exportação, sempre mostrando o valor da agricultura, pedindo um olhar do candidato à agricultura. E nunca tivemos muito sucesso nisso. Agora, surpreendentemente, todos os candidatos estão procurando a gente. Não só a mim, mas outros líderes rurais. O que mostra que eles estão dando ao setor um valor que antes não davam. O que significa que a sociedade está fazendo isso. Então eu acho que há uma mudança de comportamento, de compromisso, de visão da sociedade brasileira quanto ao setor, por causa desses fatores todos, exportações, emprego, riqueza, renda, tudo aquilo que o Brasil tem promovido no setor rural. Isso se deve basicamente à mídia e você é componente desse processo. Então a educação sensível que a mídia brasileira fez anos a fio está frutificando e os candidatos nos procuram. Então isso acho uma coisa nova. A própria presidente da República, Dilma Rousseff, aproximou-se agora da Cátia Abreu, que é a senadora da República, presidente da CNA e que é a maior líder do agronegócio brasileiro. Mudou de partido para trabalhar perto da presidente da República. Então há uma nova forma de aproximação. Quanto ao meu compromisso, eu disse tanto ao Eduardo Campos, que é meu amigo, fomos companheiros de governo, ao Aécio Neves, que era governador de Minas Gerais também naquele período, com quem tenho excelente relação, amigo dos dois, diz, olha, entregarei a ambos um programa de trabalho. Não significa nem apoio político, nem compromisso eleitoral, mas significa a defesa do agronegócio brasileiro. E ele consta, respondendo a tua pergunta agora, de alguns temas óbvios, mas um deles é o central. É que seja desenhada uma estratégia para o agronegócio brasileiro, uma estratégia, olhando para o que o mundo quer de nós. O mundo quer que nós tenhamos um papel muito mais relevante do que temos tido até hoje na segurança alimentar, na segurança energética, no suprimento de produtos agrícolas para o mundo inteiro, inclusive com valor agregado. Então nós precisamos de uma estratégia do presidente da República. A estratégia deve ser executada pelo ministro da Agricultura, escolhido pelo presidente, de comum acordo com o setor, uma pessoa que esteja ligada ao setor, jovem, que tenha a capacidade de negociar com outros ministérios e agências do Estado uma atividade, uma estratégia articulada. Que tem lá os temas de sempre, logística, política de renda com o seguro rural funcionando, a questão da política comercial, mais agressividade em acordos bilaterais, a questão da defesa sanitária e muita área legislativa tem que ser reformada, modernizada, porque ficou superada pela idade, pelo tempo mesmo. E ouvi, tanto do governador Eduardo Campos quanto do senador Aécio Neves, a boa vontade e o interesse em executar essa estratégia de comum acordo com o setor rural. Então, há um novo clima nas relações eleitorais do agronegócio com os candidatos. O senhor não foi procurado por ninguém ligado ao PT, ligado ao partido da presidente da República, para ter também acesso a esse projeto? Eu já conversei com o ex-presidente Lula e tive uma reunião recente com o candidato ao governador de São Paulo, Alexandre Padilha, mas tratando muito mais de temas mais genéricos, né, e não específicos ligados à agricultura. E ambos mostram também o interesse nesse assunto, mas parece-me que neste caso específico é a presidente Dilma Rousseff mesmo que comandará o processo e a ligação dela com a senadora Cátia Abreu é muito bem-vinda. A Cátia é nossa chefe, nossa líder maior e nós temos muita confiança no trabalho dela, de modo que os três candidatos se aproximaram do setor de uma forma ou de outra. Diferente do que aconteceu em outras eleições? Eternamente. Uma penúltima pergunta. O ministro da Agricultura, Antônio Andrade, em entrevista que nos concedeu no seu gabinete em Brasília na semana passada, ele deixou claro que, na opinião dele, a agroenergia e os biocombustíveis, aliás, a agroenergia é um termo que o senhor cunhou enquanto ministro, constam do programa da presidente Dilma e da candidata Dilma, da pré-candidata Dilma também. O senhor acredita nisso? Olha, eu acredito. O ministro Antônio Andrade é um homem de bem, ele não inventaria uma história dessa. Eu acredito. Qualquer coisa que ele disser, eu acredito. Agora, se consta do programa atualmente, ainda não foi colocado em prática, né? Então a gente espera que, para a frente, seja colocado em prática na hipótese dela ser reeleita. Para fechar, professor,
2014, ao que tudo indica, não há nenhum sinal de alguma mudança no nosso setor dos biocombustíveis. Por enquanto, mas pode haver. Pode haver. Como é que o senhor vê essa questão de etanol de segunda geração, diesel renovável a partir de cana, álcool química, que na verdade é tudo aquilo que o senhor construiu enquanto ministro, mas que essa nova tecnologia ela teria que ser implementada em um espaço de tempo de médio a longo prazo. Se nós não conseguimos sequer sobreviver nesse momento com os biocombustíveis com a atual geração, o senhor acredita que há perspectiva e há espaço e interesse por parte dos governantes no sentido de se atingir isso de 2015 em diante? Eu acho que sim, mas não é uma resposta trivial, sim ou não. É aí que exigiria um pouco mais de aprofundamento nesse tema. Mas tem algumas questões aí que estão em volta disso. Uma delas é a questão do shale gas americano, né, que muda a matriz energética americana e o que pode ter um reflexo nos preços do petróleo. Os americanos deixaram de ser importadores para ser exportadores de petróleo. Pode ter um reflexo nos preços do petróleo. Por outro lado, a demanda mundial por combustíveis continua crescendo. E todas as alternativas até agora surgidas, na área de carro elétrico, etc., ainda não tem uma promessa clara do ponto de vista de custo de produção e também na questão ambiental. Então, eu sempre acho que a agroenergia, os biocombustíveis, a bioeletricidade e, sobretudo, o álcool químico, que vem na frente aí, tem sempre um horizonte muito positivo. Particularmente a álcool química. Eu me lembro muito bem, há 45 anos atrás, recebi uma visita de um grande técnico americano do setor açucareiro em Ribeirão Preto. E ele me disse uma vez lá, e a mim e mais pessoas lá que estavam presentes, dentro de 50 a 60 anos, o açúcar será um subproduto da cana. O que vem depois disso é muito mais importante. Está quase ali, né? Faltam 15 anos para chegar lá. Então eu vejo, sempre confio num horizonte para cana-de-açúcar realmente fantástico, quanto matéria-prima, seja para a primeira geração de etanol, seja para a segunda geração, seja o que for, não há nada ainda que se equipare a cana-de-açúcar. Mas o que eu vejo nesse produto agrícola, um horizonte formidável. E não é uma questão voluntarista, não é que eu vejo porque eu gosto de ver. Vejo porque é tecnicamente uma verdade. Em Cuba, nos anos 60 ou 70, a cana tinha 70 subprodutos. Claro que a maior parte não era competitiva, mas tecnicamente era possível. E o mundo mudou, né? A matriz energética mudou. Então, cada vez mais subprodutos serão competitivos no futuro. Tudo isso, porém, de novo, implica uma estratégia. Implica a compreensão desse assunto, a aceitação dessa tese e a estratégia para que as coisas aconteçam. E eu espero, sinceramente, que o governo brasileiro, qualquer que seja ele, no ano que vem, em 2015, 2016, tenha clareza dessa verdade incontestável e transforme um potencial formidável numa realidade ainda mais formidável. Professor Roberto Rodrigues, muito obrigado por esse depoimento, excelente 2014, que a gente possa dar uma virada nesse jogo. Igualmente a você, Ronaldo, e a todos nós, a todos vocês que conversam com a gente o tempo inteiro sobre essa questão da agroenergia, desejo de coração que 2014 seja o nosso melhor ano, se Deus quiser. Obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já com o TV Brasilar. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil,
enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta à TV Brasilar, agora o prazer, a honra e a satisfação de nós estarmos com o Dr. Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agribusiness, e também da Canaplan, uma das mais conceituadas consultorias no setor canavieiro. Dr. Caio, muito obrigado por nos atender aqui, mais uma vez, passado um ano. Os seus prognósticos feitos em dezembro do ano passado não mudaram nada, nós tivemos um ano de 2013 muito difícil. Ronaldo, é um prazer estar com você outra vez. Acho que as suas coisas têm sido uma referência importante para o agronegócio da cana. E óbvio, eu sei que da responsabilidade de estar falando com você, porque todos vão estar nos ouvindo. De fato, 2013 foi um ano terrível. Acho que nós vamos nos lembrar de 2013 por um período longo. Esse sabor amargo de 2013 permanece mais alguns anos. Mas é um aviso importante para a gente, de fato, unir esforços e tentar, de algum modo, trabalhar com governos como o atual que mostram realmente falta de sensibilidade para um negócio como o nosso. O senhor colocou para nós no seu depoimento do ano passado a sua preocupação com relação aí à indústria de bens de capital. E eu recordo bem as suas palavras, porque o senhor chamou a atenção, e ninguém está enxergando dessa maneira ainda, de que nós corríamos o risco aí de jogarmos para cima uma tecnologia e uma escala muito grande de demissões de profissionais bem formados, bem capacitados. E o que a gente viu nesse ano, talvez, o efeito mais predatório dessa crise foi na indústria de bens de capital, quer dizer, as indústrias demitindo em massa, as indústrias não tendo pedidos em carteira, e um cenário, nós estamos terminando 2013, começando 2014, um cenário absolutamente nada promissor. Se há problemas com o preço de etanol, se há problemas aí com a bioeletricidade, o problema na indústria de bens de capital também vem se agravando. Bem, eu acho que é muito interessante a gente analisar isso que você fala sob o prisma que o lema do setor é que a cana é essencial, ou seja, produtividade de cana é essencial, a cana é a base do nosso negócio, sem dúvida alguma. Só que a gente tem que olhar as limitações. Quais são as limitações? As limitações, por exemplo, que nós estamos vivendo agora. Você olha uma safra 2013-14 e você olha o canavial existente, mas não é suficiente. Você tem que olhar qual é a capacidade de esmagamento, qual é a capacidade de processamento. O que aconteceu? Nós vínhamos olhando de 2011 para frente uma travação total de investimentos em fábrica. O que significa não ter investimentos em fábrica? Significa que quando eu limito a minha capacidade industrial, eu estou contando com uma forma de, digamos, corrigir uma certa ociosidade industrial que eu tinha. Me perdoe a resposta um pouco longa, mas eu acho que precisamos situar esse caso. Se você olhar a lógica da crise de 2008, 2009, ela vem justamente após um investimento muito grande de todo mundo em canavial. Então, o Brasil tem um histórico interessante. Eu cresço a cana, eu cresço a moenda, eu cresço a cana, eu cresço a moenda. Essa é a história do agronegócio e a gente não pode reduzir a importância da história. Digamos, é o gene setorial. Então, nós estamos crescendo a cana. Nós vínhamos com alguns greenfields novos e muitas das usinas querendo crescer. O lema era: quem não crescer morre. Então tinha que crescer. Todo mundo entrou. Quando vem a crise, muita gente que faria o investimento industrial não fez. Em não fazendo, a gente ficou com um canavial grande. Esse canavial vai envelhecendo até pela dimensão. E pelo não investimento, a gente passou a ter uma ociosidade industrial por causa da queda da produtividade. Com a queda da produtividade, reduz a cana, dá uma estagnação na cana, não se sente tanto o apelo industrial. Então, o que eu comentei com você em 2012? O não investimento levaria um impacto tremendo
em bens de capital industrial. Por quê? Porque, digamos, o PSI do lado de equipamentos e da agricultura vinha acelerado e o Canavial vinha acelerado. Então nós teríamos um primeiro impacto importante, estratégico no setor de bens de capital industrial. E esse é um impacto, como eu dizia antes, terrível. Por quê? Porque você pega algumas das empresas, sem citar nomes, que praticamente perderam a sua engenharia. E essa engenharia, em parte, vai para algumas usinas, porque é gente competente, que se adapta bem na produção, porque conhece os equipamentos e a produção industrial. Então, a parte se adequa. Outra parte, digamos, fica até disponível para uma eventual chegada de outras empresas internacionais, que tem um outro custo de capital, que tem uma outra realidade e que enxerga o setor, Ronaldo, de manutenção. O setor de manutenção no Brasil é muito forte. Provavelmente o que de alguma forma segura em pé o nosso setor de bens de capital é a manutenção das empresas, não o investimento para novas empresas. E as nossas empresas de capital vieram preparadas para expandir, com gente e com investimento. Isso tudo travou. Isso é uma coisa inacreditável, por um lado. Por outro lado, é um descalabro e muito, é uma coisa de grande gravidade, que apenas não se caracteriza mais por uma certa incompetência do setor público de poder traduzir essa visão. Esse posicionamento brasileiro acabou, digamos, refletindo numa série de países, porque o Brasil é a liderança. Eu acho que nós temos um complexo de inferioridade tão impressionante que a gente realmente não acredita nisso. A gente não acredita, acredito que muita gente não acredita que o Brasil é a grande liderança mundial nesse tema. Não acredita. Então acha que não tem, meu Deus, quando os Estados Unidos da América, nos campos que ele atua, faz uma mudança, como no caso do shale gas agora do petróleo, o mundo todo sente o impacto. Quando o Brasil vai mal no setor de açúcar e álcool, o mundo todo nessa área sente o impacto. É a grandeza do Brasil que, digamos, não consegue ser entendida por esse governo que está aí. Então, é um fato, nós vamos sentir isso também em 2014. Lamentavelmente, 2014 é um ano eleitoral. Duvido que tenha outros aumentos de gasolina que poderiam propiciar uma certa retomada do setor de etanol. O setor de açúcar vem com excedentes. Eu acho que o segundo semestre melhora, eu estou me alongando, mas para dar a dimensão que 2014, na média, na melhor das hipóteses, é igual a 2013. E 2015, gente, é a ressaca de 2014. É a ressaca eleitoral. Eu deixo uma pergunta para vocês no ar, interessante. Pela primeira vez, 2 meses depois da eleição, tem 2 reuniões marcadas do Banco Central e do Copom. Por que será? Deixa eu lhe provocar um pouco. E é difícil, pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua trajetória de sucesso, e pelas maneiras que o senhor consegue enxergar horizontes, como muita gente não consegue ver horizonte nenhum mais. Nós tivemos talvez um fator positivo, e eu queria que o senhor fizesse essa avaliação. Nós tivemos um fator positivo em 2013, que foram as criações das frentes parlamentares. 2 na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, uma na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, a de Brasília com 300 parlamentares, que é uma das maiores da Câmara Federal. Ela só passa a ter maior número de parlamentares na frente parlamentar das Santas Casas, mas também não tem um município brasileiro que não tenha só Santa Casa, e a frente parlamentar ruralista. Mas o senhor, enquanto presidente e enquanto diretor executivo da Única, o senhor pegou a primeira frente, não foi parlamentar, foi uma frente de governadores, o que abriu a perspectiva de se implementar a produção de etanol, o mercado de etanol nos Estados Unidos. Com essa experiência que o senhor teve lá atrás, quando ninguém enxergava isso, o senhor já avançava nessa direção. O senhor acha que essas frentes parlamentares podem trazer alguma mudança política ou a relação entre os produtores, a cadeia produtiva com o governo federal? Olha, você fez uma lembrança boa, porque eu me lembro da gente ter, digamos, em vários fóruns e reuniões, comentar que quando você encontra uma pedreira de executivo insensível, você tem que buscar as outras forças do país formais. E é o legislativo a grande força que pode mudar o jogo, pois o executivo, o judiciário tem uma outra função.
Quando a gente fez isso, digamos, quando você teve a mudança da intervenção, ou seja, desregulamentou totalmente, nós vínhamos sofrendo muito na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Era o PSDB, que tínhamos enormes dificuldades, não que eles fossem insensíveis, mas, digamos, na loucura que o governo do Fernando Henrique enfrentava, da mudança do país, no campo fiscal, no campo político, nas relações todas, digamos, de macroeconomia, o setor realmente ficou para depois. E depois nós achávamos que estava muito atrasado, e nós tínhamos o apoio do governo de São Paulo na época. Mário Covas era um leão, que percebeu isso também. Apoio conquistado com muita dificuldade. Conquistado, porque também tinha uma posição, digamos, de um certo preconceito, né? E São Paulo mudou muito, graças àquele trabalho. Mas, à frente, na época, a gente buscou uma coisa inédita, que é o PT, através dos prefeitos de Piracicaba e Ribeirão Preto, principalmente eu falo de Palocci e do Zé Machado, e de alguns deputados, mais os deputados que conheciam o setor, começamos a criar aquela frente com o governo de São Paulo e realmente as coisas mudaram. Então, a gente citava que isso precisava acontecer de novo, com uma diferença importante. Naquela época, havia oposição. Ronaldo, o PT era a grande oposição. E é claro que as esquerdas e também a direita, de algum modo, naquele momento, encontravam repercussão de ação numa frente para criticar aquela posição de governo, porque você tinha um movimento, o governo Fernando Henrique, nesse sentido, tinha uma postura muito mais realmente de uma democracia, né? No sentido que você tinha as oposições funcionando, as críticas funcionando, e a gente conseguiu, de alguma forma, tirar um pouco da loucura na época do PT de ser contra tudo e de ser a favor desse movimento. Isso ajudou muito, o próprio Palocci e o Zé Machado, que para mim foram os dois. E contaminou de uma maneira positiva o governo Lula, enquanto presidente, defensor do etanol. Ele carregou isso. Agora, e nós tínhamos o Fernando Henrique, que era um homem sensível, culto, preparado, e que, de fato, não tinha um problema ideológico que a gente vê hoje. Então, essa frente hoje, ela tem a mesma lógica daquela anterior, portanto, teoricamente, deve trazer resultados. Ela acontece justamente no ano eleitoral, então o meu medo é que, será que a dispersão acontece no ano eleitoral ou porque naquela época não era isso? Então a gente conseguiu unir as forças. E de algum modo nós teríamos eleições também de deputados e senadores, então todos estavam mostrando serviço, e esse ano é eleição majoritária, é um pouco diferente. Mas eu não vejo outra forma, porque o Executivo é absolutamente insensível, né? E muda de opinião rapidamente. Sou a favor, daí toma um pito da ministra, sou contra, ou volta a ser a favor, muito rapidamente. Eu ouvi uma posição numa semana do Ministério da Economia de que a CID não votaria, na semana seguinte, se as condições de inflação baixarem, a CID volta. Então, essas coisas são muito instáveis e enfim, acho que o caminho é esse, até porque não tem outro. E meu medo, no entanto, devo dizer, é que naquela época, no setor privado, nós conseguimos uma união em torno de valores e definições. Uma coisa que precisa acontecer agora. E a gente está vendo o setor, de alguma forma, dividido nas suas falas, por tipo de produto. Uns defendem isso, outros defendem aquilo. E defendem, às vezes, via jornal. O que é, digamos, uma posição, no mínimo, divisora, e claro que a sensibilidade do político capta isso no ar. Eu queria, a propósito, de fazer o seguinte questionamento. Vamos puxar um pouquinho a história. Na crise que eclodiu a partir de abril de 99, que foi criado aquele movimento, então nós tivemos a honra de participar lá em Setembro, pelo emprego, pela produção, o senhor conseguiu aglutinar trabalhadores via força sindical, fornecedora de cana via Orlando e a indústria de base de Piracicaba e de Sertãozinho, que até pela sua condição de diretor executivo da única havia pelo respeito muito. Mas o senhor conseguiu juntar. Eu acho que foi talvez um grande mérito daquele movimento foi esse trabalho conjunto.
Nesse momento nós não vemos isso. Nós, inclusive, gravamos o último programa antes da nossa série especial, gravamos com o Serginho Leite, que é primeiro secretário da Força Sindical. E que trabalhou ativo com a gente aqui. Exatamente. E onde ele diz que os trabalhadores só vão participar do núcleo, e foram eles que lançaram as frentes parlamentares, não foi o usineiro, não foi o senador de cana, nem o empresário da indústria de base. Mas o Serginho, na entrevista que nos concedeu, ele diz o seguinte: os trabalhadores só vão participar desse núcleo das frentes parlamentares se a única união da indústria da cana-de-açúcar passar a assumir compromissos e cumpri-los. E ele muda até a ordem. A única precisa cumprir compromissos. Como é que o senhor vê essa colocação e esse risco, de repente, nós temos uma divisão aí? Interessante, Ronaldo. Eu não sabia dessa entrevista com o senhor. Eu conheço o Serginho muito bem. A gente trabalhou juntos nisso. Essa mensagem é uma mensagem dura e, ao mesmo tempo, mostrando que os tempos são outros, que é aquilo que eu respondi um pouco antes para você. Naquela época, nós conseguimos... O Ronaldo, eu trabalhava, eu ia como assessor digamos, do Danilo, que era o chefe do Serginho, do Paulinho Pereira, nos enfrentamentos, né? Porque de fato nós tínhamos o lema e a bandeira era o emprego, que era o lema do Mário Covas, governador na época. Então nós tínhamos um norte, uma definição muito clara, os outros vinham juntos. Esse norte e definição clara, que é o que o Serginho está pedindo, que é o que eu acho que precisa ficar claro para que uma frente funcione. Eu acho que a frente política tem elementos extremamente competentes. Então você vê um Mendes Tame, um Arnaldo Jardim, estou dando alguns nomes, todos são muito bons, mas que são os caras que mais conhecem e entendem isso profundamente. Qualquer um deles entende profundamente isso, com detalhe e com a história. Mas nós temos que ter uma bandeira muito clara. A bandeira que nós tivemos do emprego é uma bandeira que tem que ser revista agora. O próprio processo de mecanização da lavoura levou a uma mudança nesse comportamento. Só que, digamos, por outro lado, a expansão manteve um nível de empregos muito grande. E o dado, Ronaldo, que mais me impressiona nisso e que não está sendo, acho que, usado da forma correta, que para mim é a grande bandeira, é que quando a gente pensa no Brasil daqui 20, 30 anos, nós temos que pensar qual é a postura geopolítica que o Brasil terá daqui 20, 30 anos. E se você olhar para o mapa do Brasil, eu estou olhando aqui para o mapa da nossa sala, que me deu essa luz, você olha a geração de empregos no setor petróleo, ele fica próximo ao litoral e com poucos focos de emprego. Quando você olha para o mesmo mapa e vê a distribuição da cana-de-açúcar na sua cadeia produtora, é um massacre que gera uma relação de empregos e uma relação na cadeia que o setor petróleo não chega nem sequer ao calcanhar do que é o setor cana como cadeia produtiva. Pois bem, aí entra o pré-sal e a gente começa a sonhar com exportação de petróleo, mas os empregos continuam basicamente os mesmos naquelas regiões específicas, que tem gerado até problemas políticos, da briga de Estado que produz com o Estado que não produz, essa coisa toda é um desgaste só. E enquanto isso, o Brasil que nós precisamos expandir está aí com dados impressionantes. Você vai a um estudo feito pelo Mark Strato, pelo Marcos Fava, sobre Quirinópolis antes e depois. É uma coisa assustadora ninguém ter a sensibilidade de olhar para o que isso significa. Você olha uma região como Ribeirão Preto e vê o que é a pujança, o que é a qualidade de vida em Ribeirão Preto ou em Campinas. E alguém acha que Campinas é um município absolutamente industrial. Campinas está no meio de uma zona, digamos, de agronegócio extraordinário, que é inclusive a cana-de-açúcar. Além, obviamente, de todo o suporte acadêmico, industrial e tecnológico, né? Então, se o Brasil pretende ser um ator nos próximos 20, 30 anos, é no agronegócio. O agronegócio é biomassa. Ronaldo, o negócio da tecnologia e do emprego é a bandeira. Quando eu falo tecnologia, eu falo de biotecnologia, de nanotecnologia, eu falo de biomassa, não é de agricultura. A ABAG defende a biomassa. Nós não estamos defendendo grãos ou carne, não, é biomassa. A diferença do Brasil com o mundo tropical é biomassa. O Brasil é líder em tecnologia de biomassa tropical. Esse é o nosso caminho. O que a gente pretende ser?
líder inconteste em buscar petróleo a 10 mil metros de profundidade? Petróleo que começa a ser questionado pelo gás? Século XXI, Ronaldo, é o século do gás e da biomassa. Não é o século do petróleo. Os dados todos indicam o petróleo caindo. É o século do gás e da biomassa. Pois bem, se assim é, o que é que nós estamos fazendo com a biomassa? Biomassa é produção de alimentos e é produção de energia renovável. É nisso que a gente tem que ser cada vez melhor e nós temos que ditar uma posição. E aí você começa a sofrer, digamos, de uma análise de popa, né? E você não tem uma análise de proa. O que é que nos espera lá na frente? O que é que nós vamos dizer? Que a gente conseguiu ser um país do petróleo, a gente tem alguma relação com o México? Claro que não vou falar que a gente possa ter uma relação com Noruega, mas talvez mais com o México. Também não quero dizer que vai ser uma relação com a África, com a Nigéria, né? Mas vamos dizer que não seja isso. Duvido que isso seja aquilo que está no nosso sentimento de brasileiro, que tem noção das coisas. A gente quer o desenvolvimento do país, não simplesmente uma doença holandesa, baseada em petróleo. Quando a gente fala em agronegócio, Ronaldo, e de cana, os mais desavisados pensam que eu estou falando de agricultura de cana. Não. Eu estou falando de bens de capital da indústria. Eu estou falando da distribuição de energia. Eu estou falando da venda de equipamentos por nossa competência tecnológica para o mundo tropical. Nós estamos falando na nova postura da geopolítica do Brasil. Que cana é carro-chefe, sim. E todos sabem disso. Hoje, nessa mesa, aqui na BAG, eu escuto o setor da soja, ou o setor do milho, ou o setor de defensivos reclamando que a cana precisa voltar a crescer. Por quê? Porque a cana é demandante de qualidade, de tecnologia e empurra todos os outros produtos juntos. Então, a gente vai viver isso. Então, essa frente precisa desse novo discurso, que eu espero que venha. A questão do cenário político eleitoral de 2014, ela pode trazer para a cadeia produtiva sucroenergética. O ex-ministro Roberto Rodrigues, no depoimento que nos prestou, ele deixa muito claro que o pré-candidato do PSB, o governador Eduardo Campos, o procurou e ele entregou para ele uma pauta das principais reivindicações do setor. Ele mostrou que seria uma agenda propositiva para a cadeia produtiva sucroenergética. O mesmo aconteceu com o pré-candidato do PSDB, Aécio Neves, que recebeu também uma cópia do mesmo documento. E eu perguntei para ele se alguém do PT tinha procurado para ter também acesso a esses documentos. Ele falou que não. O ministro Antônio Andrade, ministro da Agricultura, no depoimento que nos concedeu em Brasília, eu perguntei para ele se os biocombustíveis, a agroenergia, estavam na agenda da presidente Dilma. Ele respondeu que está e continuaria na agenda da presidente, inclusive na agenda da presidente como candidata à reeleição. O senhor acha que os biocombustíveis estão na agenda da presidente Dilma? Eu acho que você, na sua pergunta, você determinou o rumo da conversa. Na verdade, nada como uma eleição para, de repente, colocar as coisas no rumo ou no prumo. Eu acredito que o movimento que vai haver da oposição, ou dos candidatos de oposição, deve naturalmente levar a presidenta a rever os seus conceitos, que até então se mostram conceitos complexos. Às vezes eu sinto até que são conceitos levados a um nível pessoal. Eu não entendo isso, quer dizer, alguém que assume uma posição tão importante levar um conceito a um nível pessoal de cobrança, digamos, de combinar e depois de não fazer o combinado, né? E isso é colocado constantemente na mídia. Então, acredito que a presidenta vai mudar o discurso, sim. Eu acredito nisso. Estou até esperando o dia que eu vou ler isso. Toda manhã eu acordo cedo e procuro acessar as informações para ver se amadureceu ou é um simples oportunismo. Mas, de qualquer modo, mudou o discurso. Mas não está mudando. A sua assessoria também não muda o discurso, continua com o mesmo discurso, e a gente vê que é um discurso ideológico, é um discurso de comportamento do contra. É um discurso de ser do contra. É um discurso que começa a ficar muito perigoso para ela. É um discurso muito perigoso para esse governo, porque a sociedade
começa a olhar as coisas de um outro. Nós fizemos um trabalho coordenado aqui pela Gislaine para ouvir a opinião do homem urbano sobre o agronegócio, que incluía a questão da cana. E mudou muito, melhorou muito essa percepção. E tem muito voto hoje no meio urbano, muito mais voto que no meio rural. E o meio urbano está mudando o comportamento. Então, acredito, sua pergunta sendo objetivo, que a presidente vai mudar o discurso. Não sei se ela vai ter condição de mudar a política. E ela vai fazer discurso para 2015. E muita gente morre em 2014. Eu tenho minhas dúvidas profundas que ela vai ter condição de mudar aquilo que ela podia ter feito 5 anos atrás, 3 anos atrás, como presidente, ou 5 anos como ministro importante que foi. Portanto, vamos dizer assim, a minha resposta acaba sendo complexa, porque eu digo que ela muda o discurso e vira candidata com o discurso do que vai fazer. O que se a oposição souber aproveitar vai dizer, bom, por que a senhora não faz? Ou por que a senhora não fez? Então ela corre esse risco. Que medidas ela pode tomar? Uma medida importante seria, por exemplo, voltar a CID. Outra medida seria ela jogar na costa dos governadores o ICMS menor. Vamos ver. Mas eu acho que ela vai mudar o discurso, sim. Você tem razão, ela vai mudar o discurso. Doutor Caio, para encerrar, o senhor em outubro de 2004, num evento que nós ajudamos a organizar, junto com a Alcântara Machado, durante o Salão do Automóvel, nós lançamos a FEISUCO, que seria realizada no ano seguinte, o senhor de uma maneira inusitada, inesperada para uma plateia de mais de 500 empresários, o senhor anunciou o início de um ciclo virtuoso dos biocombustíveis. Eu recordo aquilo, talvez eu vá morrer lembrando se eu falar aquilo, e o espanto daqueles empresários todos me olhando assim, eles estavam vindo na ressaca da crise de 99. O senhor falou, não, nós vamos inserir, o etanol vai virar realmente uma commodity internacional, vamos passar um ciclo virtuoso. Aconteceu. Tivemos mais de 100 usinas, todas as usinas praticamente do país se modernizaram, ampliaram suas produções. Chegamos em 2007 e parou tudo. Nós já falamos, inclusive, em outros depoimentos seus, sobre essa sua visão que o senhor teve e ela se realizou. Mas o senhor consegue hoje, de uma maneira que não seja 2014, mas o senhor consegue enxergar à frente um ciclo virtuoso sendo pronunciado novamente? Vocês podem imaginar isso? Ronaldo, em primeiro lugar, agradeço muito essa sua lembrança. Eu fico muito orgulhoso disso. E, por outro lado, nós estamos vivendo uma transição que, como transição, é difícil. Eu posso dizer com certeza que nós vamos ver uma mudança geográfica. Nós vamos ver, ao meu ver, nos próximos 2 anos, muitas unidades ou áreas trocando de dono, procurando reduzir custos e trocas de unidades entre grupos fortes, um processo de concentração. Nós vamos ver algumas unidades que, de fato, vão ou fechar ou buscar parcerias, caso o Brasil consiga reverter essa posição do dinheiro indo para os Estados Unidos e para a Ásia e ficando menos aqui. Nós vamos ver isso. Eu acho que isso é uma mudança importante. Segundo, o processo de concentração continua, algumas unidades fechando, graças a Deus for possível, passando para outras mãos no processo de consolidação. Então, isso é um ponto. Quando você tem um processo de consolidação, Ronaldo, dificilmente você tem crescimento. Então, eu posso dizer, eu vejo um crescimento de 2% ao ano, diferentemente dos 10% ao ano que nós vimos naquela fala de 2004, 2005. Eu vejo um crescimento de 2% ao ano. Eu vejo um crescimento que acontecerá naturalmente em alguns grupos. Se o governo tiver um pouco de cabeça, nós conseguimos recuperar todo o investimento feito naquela faixa nova, que nós estamos fazendo a curva de aprendizado, e muitos estão sofrendo com produtividade mais baixa, que a gente não pode perder, porque diferentemente das regiões tradicionais, essa cana não vai para outra usina, porque não tem outra usina, tem essa usina. Então nós temos que recuperar isso. Essa responsabilidade monumental está nos ombros da dona Dilma e de quem ganhar a eleição, nessa mudança agora. E essa mudança nada mais é, Ronaldo, eu queria deixar essa imagem. Eu tive numa reunião do Rabobank, que tem trabalhado muito bem essa questão, como tenho conversado muito com o pessoal do Itaú, do Bradesco, sobre essa questão. Quando você recupera a política pública de Fernando Henrique Cardoso de 2002, que na verdade foi por uma pressão da Frente Parlamentar e do Movimento dos Trabalhadores, que de fato foram os grandes líderes desse movimento, talvez nunca bem homenageados pelo que fizeram, que foi extraordinário.
e o governador Covas, que constantemente eu falo. Mas o que acontece é que, se isso não for feito, o que é a CID? A CID era 0,28 centavos por litro. Eu estou chovendo no molhado, mas só para relembrar. 0,28 centavos por litro literalmente faz o etanol voltar a todo vapor e chama investimentos. A CID é a política mais inteligente que o governo brasileiro fez, depois da paridade na época do Proálcool, do lançamento, paridade com açúcar, que estimulou. A CID foi o grande agente de estímulo. O outro agente de estímulo são os estados. Eu estou esperando realmente que o governo de São Paulo chame os governadores e os convide a participar desse grande movimento de ressurreição com o ICMS no nível que está São Paulo, ou até menos. Por quê? Porque a visão, Ronaldo, da cadeia produtiva, eu recupero o ICM nos outros elos. Quando eu faço o sertãozinho voltar a produzir, eu vou recuperar o que eu perdi nesses 2 pontos de São Paulo do ICMS, e os outros estados vão recuperar os seus 10 pontos de ICMS, e nós vamos ter uma ressurreição em escala. Essa é uma visão de um cenário fabuloso, simples de fazer, mas que requer o quê? A bandeira. Essa bandeira que eu acho que é fundamental. Mas volto a dizer, mesmo com a bandeira eu vou ter um vale, como a gente vinha dizendo, e ele continua. Talvez o ano que vem nós vamos sentir o vale, 2015 também. Então 2016, 2017, nós estamos falando de 2020. Talvez com um grande marco de recuperação. Para isso, as políticas públicas são urgentes agora, os candidatos têm que assumir compromissos. Só como lembrança, eu queria falar dessa lembrança, se me permite terminar. Eu quero lembrar, 2002, o grande momento de política pública do setor, mérito do governo Fernando Henrique, mérito dos trabalhadores amparados tecnicamente pelos produtores. O que nós fizemos? Nós fizemos a total desregulamentação do setor e a gente criou o Consecana para permitir que houvesse vida inteligente no planeta cana. E foi um sucesso. O governo fez a CID e nós, produtores, fizemos o Consecana. No andar da carruagem, Ronaldo, o Consecana continua. Esse era o grande compromisso do produtor. A CID, que era do governo, acabou. Então, quando se fala em compromisso, uma lembrança importante para aqueles que se esquecem. Eu estou dizendo quem é que faltou com o compromisso. Doutor Caio, muito obrigado e vamos enxergar algum horizonte positivo para o setor. Se Deus quiser, eu acho que a ressurreição é fácil de fazer. Não é nenhum Frankenstein, é mais fácil. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo.